Olá pessoal, 19 horas, sejam bem-vindos a mais uma live. Olha, tô ficando chique, hein? Live, é um prazer, vamos entrando aí a galerinha. Hoje nós teremos um grande bate-papo. Oba, Bia, a Bia é sempre em todas as lives. Bia, eu vou lhe chamar, hein? Tô chamando o pessoal para as provas. Guilherme Marques, o nosso convidado, seja bem-vindo. É, Vamos lá. Tem alguns codinomes que eu não consigo identificar. Ale Lima, Ale do Canto, sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, vamos esperar o pessoal ir entrando para a gente começar. YouTube Amigos, é isso? Olha que legal. Aline Lima, coraçõezinhos. Tô ficando chique, viu, Gui? Esse negócio de live agora tá tomando aí. Nós temos aí mais ou menos já mais umas 10 pessoas pré-agendados para as próximas lives. Então, Débora Batera, olha, muito bem. Sandra, oi Sandrinha, minha querida amiga, eterna amiga. A Emily, sejam bem-vindos. Ó, o Zé Mário, grande percussionista Zé Mário, sejam bem-vindos também. Bom, enfim, o pessoal vai entrando até eu chamar o nosso convidado, o Guilherme. Deixa eu me posicionar aqui. A semana que vem nós teremos na sexta-feira uma convidada muito especial também, uma querida, fez história em Taboão da Serra com a escola de bailado, que é a Sônia Almeida. E então ela será a próxima convidada. Nós vamos falar sobre o balé, né? E a Sônia é uma pessoa muito querida também. Vinícius, seja bem-vindo. A Emily, boa noite, Emily. Então, Jorginho, sejam bem-vindos, Jorginho. Vamos deixar o pessoal entrando antes que a gente comece essa live. E então, a semana que vem, na próxima sexta, nós teremos a nossa convidada, a Sônia Almeida. E será um bate-papo muito interessante. A Sônia formou grandes bailarinos e bailarinas, e teve gente que saiu para fora do Brasil. E a Sônia também tem um papel muito importante. O meu grande poeta, o Rômulo, seja bem-vindo, Rômulo, Tati, Cremilda, o Eduardo Oliveira, muito bem, o Du, esse Eduardão, gente boa demais, Murilo Gomes, Murilo, não sei se é o Murilinho ou é o Cris que está aí, né? Então, sejam todos bem-vindos. O nosso grande amigo e hoje que vai fazer um grande papo conosco, valeu Eduardão, é o Guilherme Marques, um grande baterista, um músico fantástico, e ele vai falar um pouquinho sobre performance, né? E nós tivemos a oportunidade de por várias vezes discutirmos um pouco a respeito dessa questão do instrumentista, do carinho, do trato, das concepções de como fazer música. Então eu acho que esse assunto nada mais do que o Guilherme para falar sobre isso, e ele tem pesquisado bastante. Então eu quero convidar o nosso querido Guilherme, que eu tenho um carinho imenso, e é um ser humano de um coração nobre, e vocês vão gostar de conversar, de interagir com ele, numa figurinha de perguntas que vocês podem mandar, e o Guilherme posteriormente estará respondendo as perguntas que vocês irão fazer. Então, nós estamos anotando essas perguntas e eu vou passando pro Guilherme nos 20 minutos finais aí da nossa live. Bia Couto, então, espero que vocês gostem. Vamos chamar o Guilherme para esse grande bate-papo, viu? Vamos lá, Guilherme. Muito bem, vamos ver se o Guilherme... Opa, aí Oi, sim! Fala, Gui! Você tá bem, querido? tudo bom, Me ouve Emerson? bem? Me ouve Tudo bem? bem, meu. Eu te escuto Tá. bem, e você? E não, escuto bem também. Você tá no seu estúdio, pelo visto, é isso? Tô no meu estúdio aqui. O meu estúdio aqui, o meu filho chama o meu estúdio de canil, porque ele é um ele é um quarto pequeno assim, mas ele é um estúdio preparado acusticamente. É. Então é aqui onde eu gravo as minhas aulas, as aulas remotas, as aulas online.
e é aqui onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu componho, onde eu faço praticamente tudo. Então, agora, nessa época de quarentena, eu passo, sei lá, 8 horas, 10 horas, às vezes, aqui dentro. Aqui tenho minha mesinha com meu computador, aqui do lado está a bateria, depois eu posso mostrar para vocês. Aqui tem Você, uma prateleira com os meus instrumentos, então eu fico aqui o dia você não todo. fecha a porta, não, né? Porque você lembra do nosso amigo, o professor Donizete Fonseca, doutor, professor trombonista da USP? Você lembra do Doni, não? Opa, vamos. Você lembra do Donizete? Estamos com problema de conexão. Lembra? Então, o Donizete falava o seguinte, pessoal, nós estamos com problema de conexão junto com o professor Guilherme. Ele nos estudos diários dele, o Donizete estudava 8 horas de trombone por dia. E aí o que acontecia? Ele fechava a porta para a mãe dele não incomodar, nem a irmã dele, e a mãe dele batia na porta e falava assim, Doni, a sua comida está aqui no chão, eu já deixei o prato. Ele abria a porta, puxava o pratinho, fechava, almoçava e continuava tocando trombone. E o Donizete, por sinal, é um instrumentista fabuloso, né? Hoje, professor doutor e professor responsável pela cadeira de trombone da USP. Gui, eu quero agradecer você por ter aceito esse bate-papo. Você é uma pessoa que sabe o quanto eu lhe quero bem, o quanto você é um ser especial. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela tua pessoa, primeiro pela tua pessoa e segundo como grande baterista e músico que você é. Por que eu sempre coloco as pessoas em primeiro plano? Porque eu sempre falo, cara, que eu amo pessoas e a gente conhece tantos bons músicos que às vezes a gente não tem essa afinidade, essa empatia, porque eles não deixam a gente se aproximar, né? E você é uma pessoa acessível e uma pessoa que merece todo o meu respeito e eu não tenho certeza de todos que estão aí nos assistindo essa live. Então, muito obrigado por você ter aceito, viu? Fale um pouquinho, hoje o nosso grande bate-papo, nós vamos falar sobre um pouco em performance. E essa palavra, né, performance, né, nós vamos usar até um termo que as pessoas falam assim, o que é performance? Então, de uma forma simples, gente, vamos pensar numa questão performática, a maneira de você estar, fazer, de você se posicionar, a maneira de você mexer com o corpo, isso é uma performance, né? E o Guilherme, ele recentemente defendeu o doutorado dele na Unicamp, não foi, Gui? Foi. E, se eu não estou enganado, a Unicamp é a única universidade no Brasil que tem hoje uma formação em performance. É isso mesmo, não? Então, a palavra é tua. Obrigado. Olha, antes de qualquer coisa, eu é que agradeço pelo convite. Eu acompanhei algumas das lives, eu não pude ver todas, mas eu acompanhei daqui de casa e estou adorando a sua iniciativa de trazer um pouco das pessoas que circulam em torno de você e em torno da... Nós estamos com um probleminha de conexão com o professor, mas vamos aguardar. Opa. Voltou. Voltou. Esse pedaço que eu falei ou quer que eu retome? Se você puder repetir. O Gui, se nós tivermos com problema de conexão, a gente pode desligar e depois voltar, né? Mas vamos ver. Eu acho que está aquecendo, hein? Nós estamos que nem televisão a válvula, vai aquecendo a nossa internet, é mais ou menos isso, né? No Brasil. Então, deixa aquecer a válvula, daqui a pouquinho a gente engrena. Vamos lá. Então, mas enfim, eu estava mesmo era te agradecendo pelo convite. Agradecendo você, agradecendo ao pessoal da associação e dizendo que eu tenho acompanhado as lives e eu acho que é uma estratégia, uma forma da gente se manter em contato. E falando sobre o que a gente faz, falando sobre música, falando sobre ensino e falando sobre prática. Performance é prática. O termo e a palavra em inglês, na verdade, nós estamos com um probleminha de conexão. Ô Gui, você tem uma outra posição aí, talvez que você pegue melhor. Deixa eu ver. Desculpa. Deixa eu fazer uma... Você... Imagina.
Isso, vê se você acha um outro ponto que melhore o sinal aí no seu estúdio. Espera aí, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou abrir a porta, que aí a transmissão... Não tem problema. Aí, na hora de tocar, se eu for tocar, eu fecho a porta aqui. Veja se melhorou. Veja se melhorou. Vamos ver se melhorou. Melhorou. Vamos ver se agora melhora. Melhorou. Opa. Então tá. Vamos lá. Mas olha, basicamente o que eu estava falando em relação a isso que a gente chamou de performance, essa coisa que a gente fala em performance, nada mais é do que aquilo que a gente chama em português que é prática, é tocar, é a ação, é a atuação no instrumento. O termo em inglês remete a isso. E eu acabei de defender o meu doutorado na Unicamp, numa linha, num programa que inclui performance como um item de pesquisa, como um campo de estudo. Eu defendi agora no início do ano, foi uma pesquisa que eu fiz ao longo aí de 4 anos, desde 2016, mas basicamente o que eu acho é que a performance, isso que a gente fala de performance, de prática, não está desconectada, não está desligada da teoria, do estudo mais teórico, do estudo mais conceitual, dos fundamentos teóricos, né? E da criação, da parte criativa da história. Então, eu acho que em música essas coisas todas estão sempre muito interligadas. A gente criou um certo hábito de segmentar um pouco essas coisas, quando, na verdade, a gente deveria estar misturando isso tudo. Sabe? Composição tem a ver com prática, que tem a ver com teoria, que tem a ver com estudo estético, com arte, com aspecto conceitual, e que tem a ver com sentar no instrumento e tocar, pegar o seu instrumento e manipular ele e construir uma performance de excelência, né? A questão da performance esteve sempre muito relacionada com a excelência do instrumentista. Por muitos anos, esse foi o caminho, assim. E por muitos anos, esse caminho formou instrumentistas apartados, desligados de outros campos de reflexão, que são esses campos, a teoria, a composição, a estética, os aspectos mais conceituais, enfim, eu acho que isso tudo tem uma relação muito forte. Legal. Então, eu na verdade, eu vejo sempre assim, o músico, eu uso muito esse termo, quer dizer, a entrega que ele tem para com o instrumento, quando ele se liberta de muitas coisas que ele fica fechado numa caixinha. Será que isso está bom? Será que as pessoas estão gostando? E quando ele se liberta e ele usa o corpo, ele usa a alma para fazer música, até as frases dele começam a ter uma curva diferenciada. É quando ele começa a fazer com que a própria música seja feita pelo corpo, ele está entrando dentro de um processo de uma performance. Ele está fazendo a música com o corpo e a alma, né? Uhum. Então, você percebe que, por exemplo, eu já cheguei a fazer isso. Você pede para um aluno, por exemplo, fala assim, olha, declama esse texto aqui para mim. E faça desse texto e interprete ele da sua melhor maneira. Então, você percebe quando ele se solta para poder falar sobre o texto, e quando ele está fazendo, seja de uma forma dramática, e você fala assim, agora faz uma música aqui, toque isso aqui dessa mesma maneira que você interpretou. Você percebe que a música tem um outro sentido. Sim. Ela passa a ter um diálogo diferente, né? E eu também tenho visto que hoje vocês, bateristas, os percussionistas, já têm uma conduta e um pensamento diferente, até mesmo em falar sobre os tambores, porque nós não temos ali uma afinação definida. Então, até a questão fraseológica hoje, quando você faz a frase, a virada, que antigamente chamávamos de virada, né? Hoje o cara tem a preocupação e a leveza de fazer a frase na bateria, fazendo com que ele entenda que essa música que ele está propondo, ela é diferente da música que se fazia lá atrás. Porque muitos usam o termo da palavra bateria, de bater, né? E se a bateria tivesse vida própria, ela chorava. Não batam na bateria.
Toquem bateria, não batam nela. Se ela tivesse vida própria, ela choraria. O ideal é a gente faz carinho no instrumento, né? Mesmo quando a gente ataca o nosso instrumento com mais ímpeto, com mais força, e isso não é só na bateria, isso pode ser num violino, isso pode ser num piano, isso pode ser em qualquer instrumento, e a gente percebe isso pelo gesto, isso que você estava comentando agora, o gesto que está no corpo do músico, que se entrega para aquela performance, para aquela apresentação, e o gesto pode ser algo que vem carregado de mais energia, de força, de uma certa raiva, que é parte disso que a gente chama de performance. E essa relação que você estava falando agora é interessante porque o termo performance ele foi muito usado, ele vem muito do teatro, né? A performance artística é uma forma de arte, é uma forma de intervenção que vem muito do teatro. E isso que você estava falando agora, estabelecendo essa relação com a interpretação, ela tem um pé no teatro. Você dominar um texto musical, uma partitura, e pensar isso como um script de teatro que indica alguns caminhos, que indicam um diálogo, que indicam uma fala que você vai fazer, mas que só ganha vida na medida em que você se apossa daquilo e aquilo vira uma interpretação. Aquilo só tem vida na voz do artista. É assim na nossa arte também, na música. Uma partitura é um guia, é um texto musical. Ela só tem vida pela ação de quem toca. Se você dá uma partitura para um violinista, aquilo não existe por si só. Aquilo existe pela interpretação que é carregada pelo músico que vai tocar. Então, isso é performance. Quando a gente fala de performance, é muito isso. E é interessante isso que você falou agora sobre bater, né? Muita gente ainda tem essa visão de que a gente bate na bateria. A gente toca. A gente toca como a gente toca qualquer instrumento. Deu uma travadinha aí, pessoal. Vamos lá. Voltando aí, nós estamos com um probleminha de imagem. Estava indo bem. Agora está me vendo? Vamos ver. Nós estamos com um probleminha aí de conexão, novamente. Você consegue ver? Gabi, Beco entrou. Vamos lá. Voltou aí, Gui. Eu estou aqui. Estamos aqui. Vamos lá. Tá. Manda bala. Eu acho que a gente desenvolve para bateria, para percussão, as mesmas sensibilidades que a gente desenvolve em qualquer outro instrumento. Por isso eu acho que não faz sentido em falar em bater no instrumento, porque a gente toca e a gente desenvolve sensibilidades melódicas, sensibilidades harmônicas, ainda que a gente não toque melodias no sentido clássico da palavra, harmonias no sentido clássico da palavra, entende? Mesmo que a gente não toque o nosso instrumento, a gente pensa e a gente sente as mesmas coisas que qualquer outro instrumentista sente. Então, o senso melódico, o senso harmônico fazem parte da performance, da prática de qualquer percussionista, qualquer baterista. Gui, e o que você colocou agora é muito importante, pessoal. Vocês que são músicos, olha a deixa, que legal. Pense sempre vocês, então, como faz o ator. Ele pega uma poesia, ou ele pega um texto e ele tem que transformar esse texto dentro de uma interpretação. E ele vai ter que levar aquilo dentro de uma essência do personagem que ele vai fazer. E essa vida do músico, quando ele pega a partitura, e ele começa a estudar, e ele começa a sentir isso, ele tem que entrar num processo de interpretação, né? Ele tem que se soltar, ele tem que viver a dramaturgia do ator, de fazer a performance e fazer com que o corpo fale junto com a alma, para que ele possa sentir isso, né? Eu acho que isso é muito legal para os alunos que estão nos ouvindo, né?
Vamos ver se dá uma melhorada aí. Vê se Vamos lá. melhorou agora. Melhorou a Aí. imagem. Melhorou. Ótimo. Eu consigo ver um pouco mais dos seus cabelos brancos. Obrigado. Eu vou demorar um pouco para chegar nessa condição. Eu sei. Você é jovem há mais tempo do que eu. Isso! Gui, o Nicolas, seu aluno, ele diz, professor, estou com saudade de você e das aulas. Ô, Nicolas, logo, logo nos vemos, querido. Né? Mas você está fazendo as aulas com o professor, então é o Nicolas, seu aluno. Né? Logo, logo teremos as aulas presenciais, né? Fale um pouquinho... Vamos lá. Fale um pouquinho das suas pesquisas, porque você tem se aprofundado bastante. Você tem se aprofundado bastante com os estudos da música brasileira, né? E você chegou a fazer um mestrado também? Tivemos aí um probleminha de novo aí na conexão. Vamos lá, nossa conexão aí. Nós temos um probleminha que... Estou mudando de ponto aqui outra vez. Vamos lá. Olha, lembre-se da BCP. Eu cheguei a ter um celular, talvez os jovens aí não saibam disso quando você está procurando lugar. Que eu me lembro muito bem lá no sítio lá dos meus pais, eu tinha que subir algum pé de laranja, alguma coisa para pegar sinal. Nossa, que né, chega esse horário, é um congestionamento total, todo mundo usando, fazendo lives, né? Muito bem. Mas nós estamos te ouvindo, Gui, pode falar um pouquinho. Eu falei para você a respeito das suas pesquisas. Você, ao longo da sua vida, da sua carreira, você vem estudando bastante a música brasileira, é isso? É isso. Tem, digamos assim, um interesse renovado sobre estudo de percussão brasileira, de ritmos brasileiros. A gente tem uma cultura que é muito rica, né? A música brasileira é uma cultura musical das mais ricas do planeta. E desde o início dos anos 2000, tem um interesse renovado por pesquisar, por criar linhas e grupos de pesquisa interessados na nossa música brasileira. E, de alguns anos para cá, eu venho me dedicando mais fortemente a trabalhar com pesquisa e entender um pouco melhor os processos de atuação de bateristas brasileiros. A gente tem uma tradição de músicos brasileiros, e bateristas e percussionistas brasileiros fenomenal. Poucos países no mundo têm uma tradição tão quente, tão forte, de gente que fez coisas muito importantes. Então, você veja, a gente tem Airto Moreira, a gente tem Naná Vasconcelos, a gente tem uma infinidade de gente muito importante, que nunca teve trabalho de pesquisa sobre essas figuras, sobre esses personagens. Quer dizer, dos últimos 10 anos para cá, isso vem se tornando uma prática mais recorrente. Então, o meu primeiro trabalho de pesquisa, que foi em 2013, foi sobre o Airto Moreira, que é ainda um grande percussionista e baterista brasileiro, que ficou muito famoso no início dos anos 70, tocando com Miles Davis, nos Estados Unidos. Então, foi embora... Só isso, né? É só isso. E fez toda a carreira dele lá. Mais recentemente agora, eu fiz a minha pesquisa de doutorado sobre o Nenê, que é um outro baterista mais ou menos da mesma geração do Airto e que fez a carreira dele tocando com Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Elis Regina, Milton Nascimento, todas essas pessoas. E, para mim, uma coisa muito importante em fazer pesquisa é conversar com essas pessoas. Fazer um pouco disso que a gente está fazendo agora. Então, todas as pesquisas que eu fiz foram muito baseadas em entrevistas. Eu entrevistei essas pessoas, eu entrevistei mais de uma vez, eu fui conversar com essas pessoas, e isso fez parte do meu projeto, do meu programa de investigação, de pesquisa. Que, no fundo, tem a ver com revelar um pouco o que esses caras fizeram, o que esses atores fizeram,
mas também transformar o que eu faço. É para isso que a gente estuda a performance e a prática de outros músicos. Quando a gente começa a aprender, o que, que a gente faz, Edson? A gente imita, não é? A gente vê o cara tocando e a gente imita. E a gente vai Criança faz fazendo muito bem isso, né? muito As bem. crianças fazem muito bem isso. Por isso que as crianças, quando são expostas à música e à educação musical numa idade muito jovem, normalmente vão responder muito melhor lá na frente a isso. Entende? Porque a criança é uma esponja. Ela absorve tudo. E nós, músicos, fazemos isso quando a gente estuda. A gente absorve aquilo que outros músicos que a gente admira fizeram para transformar o que a gente faz. Eu acho isso muito importante. Pessoal, vocês que estão ouvindo o professor, e eu sempre faço gosto de reforçar a importância do estudar. É evidente que tem músicos fantásticos que foram músicos que, no dia a dia da vida, foram desenvolvendo as suas habilidades, suas facilidades, mas a vida acadêmica ela é fundamental. No caso dele, que o professor Guilherme, que passou por essa vida acadêmica até chegar ao doutorado, que é onde você faz as pesquisas. Então, veja só, eu acho que é até interessante vocês entenderem, por exemplo, se ele entregar um documento escrito lá, doutor Guilherme Marques, fala assim, o senhor é médico de que? Ela falou, não sou médico, eu sou baterista. Isso é ótimo! Isso é ótimo! E vou dizer mais, com todo respeito aos nossos médicos, eu diria para você que centenas e milhares deles não são doutores, são bacharéis em medicina, e que não defendeu um artigo sequer. Então, esse termo doutor, ele também vem um pouco da nossa existência, por isso que é importante quando você fala de estudar o passado, a nossa música vem dos nossos índios e dos nossos negros escravizados que chegaram no Brasil trazendo toda a sua essência musical. Volto a cada live eu falo, quando os jesuítas quiseram catequizar os índios, ensinando música, eu falo, mas esses caras são musicais pra caramba. É claro que eram. Porque eles já tinham neles todos os rituais, já tinham a sua musicalidade, já viviam isso da maneira deles. Então, eu quero dizer para vocês, é muito importante isso, a vida acadêmica, as pesquisas. E para resumir aqui, esse ponto só da intervenção, hoje as nossas crianças, se você perguntar, fala o sobrenome da sua vozinha, o nome, sobrenome, às vezes as crianças sabem o nome, mal sequer o sobrenome, o terceiro nome não sabe. Por quê? Porque nós deixamos de ensinar a importância de olhar para o passado. E essas pesquisas que você faz é trazer de volta para o presente a importância de saber a importância desses caras, de ter feito música com pessoas importantíssimas e que hoje, ainda hoje, muitos dos músicos tocando não sabem do que eles estão tocando, né? Pois é, a gente tem na música popular ainda, né? E eu acho que isso é muito bonito e muito importante. A gente tem a tradição oral, a transmissão oral, entende? E essas pessoas que hoje estão na casa dos 70, caminhando para os 80 anos, enfim, músicos, né? Muito importantes, essas pessoas aprenderam por transmissão oral. Transmissão, não foi a nossa transmissão ao vivo aqui, foi a transmissão oral de fato, presencial, assistindo, tocando, se envolvendo em práticas musicais pessoalmente. Hoje em dia, a música está em outro lugar, a cultura musical mudou muito, né? Nos últimos 50 anos e especialmente nos últimos 10 anos. O que é a nossa música hoje? Quanta coisa diferente que a gente está fazendo. As formas de fruição de música hoje em dia, né? Tá aqui, tá no nosso celular, né? Tá na nossa internet. Eu tenho uma parede de discos aqui na minha frente, de LPs. Essas pessoas aprenderam dessa forma, ouvindo disco, ouvindo LP, assistindo, indo nos eventos, enfim. E se a gente não se ocupar agora de registrar esse conhecimento some, Edson. Esse conhecimento se perde para sempre, entende? Ele vai ficando muito na memória da gente, vai ficando na memória auditiva, na memória visual de quem teve a oportunidade de assistir. Quem não teve, não viu mais. Quantos músicos assim sensacionais não passaram pela nossa história que não tiveram registro
de gravação, que não tiveram registro de estudos e não tiveram registros que hoje em dia a gente não consegue acessar. A gente só ouve falar. Então, por exemplo, entrevistando essas figuras que eu comentei com você, muitas vezes vieram à tona nomes de pessoas que eu não tenho como ouvir, como conferir, como assistir, porque não tem registro, porque não foi feito registro. Então, eu acho que hoje em dia, uma das grandes lacunas que a pesquisa tem a função de cobrir, é isso. É registrar o pensamento, é registrar a prática, é registrar a experiência dessas pessoas e transmitir isso para as próximas gerações. Porque é isso que a gente faz. O conhecimento, ele é cumulativo. A gente não inventa nada do nada. A gente aprende e a gente constrói sobre um conhecimento que existe anterior a nós, né? E é isso que a gente vai passar para frente. Então, falando nisso, nessa questão da pesquisa e continuando esse mesmo raciocínio, eu tenho falado muito para as crianças, principalmente quando eu estou dando aula de apreciação musical lá no terceiro ciclo. Hoje eu vejo muitas vezes no olhar dos alunos, quando você coloca, por exemplo, uma folia de reis, sabe? Um jongo, as pessoas falam assim, ficam meio assim, meio assustados. E quando você mata isso, nós matamos um pouco da história. Muito. Porque muitas vezes você tem um menino tocando pandeiro, né? E aí você fala para ele, e esse instrumento, da onde veio? Falo, não, isso aqui vem do Rio de Janeiro. Eu falo, não, isso saiu da década de 50, mas esse instrumento é paquistanês. Ela falou, não sabia. Por quê? Porque não se deixam a entender a importância de ouvir, de pesquisar, de ler. Por isso que aí nós temos, eu falei na semana retrasada, da Confranja, de quantas bandas surgem e quantas delas morrem no dia seguinte ou depois de uma semana por falta da qualidade. Esse é um grande problema. Olha, eu tenho aqui a Paola, da formação musical, saudades, né? A Débora, ela diz assim, temos que dar muita atenção para a música brasileira, ela é muito rica, né? Débora Santos, da Batera, né? Flavinho, boa noite, Edicinho. Boa noite, Flavinho. Aqui, Gianluca. Professor, fala um pouco sobre a relação da improvisação e da performance. Olha aí, tantas perguntas vão surgindo. O Gianluca é meu aluno lá da faculdade, né? E ele está perguntando isso porque ele acabou de fazer um semestre inteiro comigo de uma disciplina dedicada à improvisação. Então é por isso que ele está falando, está pedindo para eu falar disso daí. Mas olha, é legal ele ter perguntado isso, porque a improvisação musical é algo que faz parte da linguagem musical como um todo, independente do gênero, do estilo, da cultura musical. E por muito tempo, nós que somos muito educados a partir da tradição de arte europeia, deixamos de lado um pouco a improvisação. Ainda que a música brasileira seja riquíssima de improvisação, mas deixamos de pensar no valor da improvisação como uma ferramenta musical, como parte da performance, como parte da composição, como parte da interação. E a bateria é um instrumento essencialmente improvisado, né? Assim como muitos instrumentos de percussão. Então, tudo aquilo que se aprende de piano, de flauta, violino, em que a estratégia de ensino é muito baseada na leitura, no texto musical, na bateria isso é balanceado, isso é dosado, porque a nossa atuação, a nossa ação no instrumento é muito improvisada. Então, a gente vai trabalhar com a leitura de outra forma. O que a gente faz é essencialmente improvisar sobre a nossa experiência, sobre aquilo que a gente aprendeu, sobre aquilo que a gente tem registrado na nossa experiência. Invariavelmente, qualquer estilo que você veja alguém tocando bateria, isso é baseado em improvisação. Isso é centralmente baseado em improvisação. E a improvisação está em outros instrumentos, está em outras práticas musicais com outros instrumentos. Mas essa pergunta do Gianluca é interessante, porque ao longo do semestre que a gente trabalhou, a gente falou da improvisação musical em diversas outras culturas musicais
que não são só a nossa cultura. Porque é muito importante a gente, independente daquilo que a gente toca, daquilo que a gente gosta, é conhecer música. Conhecer música de uma forma geral. Conhecer música indiana, conhecer a música africana, conhecer a música iraniana, sabe? Conhecer a música da Indonésia. São culturas tão ricas quanto a nossa. Então, eu até falei também há poucos dias a respeito da diversidade. Eu falei com o ator Ney Rodrigues. As pessoas, por exemplo, eu posso não gostar, não aceitar, mas eu tenho que respeitar as diversidades. E ouvir é importante porque fala, não, isso daqui, esse gênero musical eu não gosto, né? Mas você ouvir te abre uma visão diferenciada do que você está querendo fazer para a tua música, a maneira que você quer fazer. E eu acho que quanto mais se ouve música, quanto mais se vive, mais te dá essa capacidade de improvisar, porque o seu vocabulário musical, ele enriquece a cada dia. É como você... Eu falei hoje numa entrevista pela manhã, e eu sempre falo também aos alunos, quando a pessoa fica procurando palavras para ela buscar sinônimos, porque o vocabulário dela, ela vai no HD e ela não encontra, ela vira a página, busca nos arquivos e não acha palavras para colocar. E fica, então ela fica gaguejando. O músico, quando ele não tem também essa formação sólida, ele fica gaguejando no frasear, no gaguejando do improvisar, porque ele não tem elementos no HD para ele poder usar. Pois é, exatamente. Falta ferramenta de trabalho. Mas olha, você sabe que isso é muito, muito importante, porque... Nós estamos anotando aqui, tá? Você vai falando aqui, que vai acontecendo aqui as anotações. No campo da cultura, no campo da arte, a diversidade ela é fundamental. A gente trabalha com música, a gente trabalha com arte, com cultura. É muito importante a gente reconhecer outras culturas diferentes da nossa para produzir o que a gente quer produzir. Eu acho que esse é um ponto de partida central. A gente não pode ter preconceito de ouvir coisas diferentes. Isso é fundamental. A gente não pode ter barreiras de modo que a gente se limite a escutar um estilo, um gênero, um tipo de música. A gente precisa conhecer outras coisas. Isso é fundamental para quem está começando, para quem está estudando, para quem... independente da pessoa querer ser profissional ou não, cultura é fundamental em todos os sentidos. E é importante você conhecer muitos tipos de culturas diferentes. Elas só enriquecem a gente, elas só enriquecem o nosso vocabulário. Mesmo que a gente não vá fazer isso para o resto da vida, mesmo que isso não siga como uma profissão. Entende? Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que se envolve com música. E hoje em dia, Edson, veja, a gente ao mesmo tempo, é um paradoxo, ao mesmo tempo que a gente tem um acesso fenomenal a qualquer coisa que a gente queira ouvir, abre o Spotify, você encontra qualquer coisa que você quiser ouvir, qualquer coisa que você vai encontrar lá, a gente escuta as mesmas coisas. A gente vê as pessoas escutando as mesmas coisas, rodando a chave no mesmo lugar, entende? Então, esse é o paradoxo do excesso de informação que a gente tem hoje em dia. A gente é exposto e a gente tem a possibilidade de chegar em tantos lugares que a gente não sai do sofá. Então, e você sabe que uma vez eu conversando com o nosso querido Villani, e ele falou, Edson, na minha época, na TV Tupi, gente, aquele time que os caras faziam o seguinte, como você falou, não ficava nada em arquivo, então os caras falavam assim, em 5 minutos entramos no ar, e aí tinha que improvisar para a orquestra, o cara ia lá canetar e dava a partitura para outro, a música acontecia ali naquele momento, havia uma improvisação, e aquela música que era feita naquele momento, ela ia embora e se perdia porque era daquele momento, não se registrava aquilo. Né? Uhum. E eu acho que tantas coisas maravilhosas que já foram feitas e que muitas vezes esses meninos precisam ouvir. Olha, gravações das antigas orquestras, gravações das grandes big bands, Glenn Miller, e nossa, quantas coisas, as big bands, o que esses caras faziam de arranjos, coisas maravilhosas.
Pois E é. aí, eu acho que isso é o vocabulário, gente. Quando vocês falam assim, o que eu devo ouvir? Ouça tudo. Aquilo que não lhe serve, joga fora. Mas não tenho dúvidas que muito da música que vocês vão ouvir durante esse mundo de Deus, vocês vão aproveitar muitas coisas interessantes. Falei com o Franja há poucos dias, a excepcional banda que Bob Marley tinha. Excepcional. Que tanto é que, para mim, aqui no Brasil, que vem na concepção do próprio Tim Maia, com a banda Vitória Régia, que era um espetáculo, Naor e companhia, era fantástico. Então, precisa ouvir música, todos os tipos de música, para que a gente possa crescer, né? Vamos lá. O Murilo Gomes, ele diz, professor, como improvisar rápido? Como aprender a improvisar? Né, Murilo? Acho que a gente já respondeu um pouco, mas improvisar rápido, né? Precisa de um tempinho aí, né? Pois é, improvisar rápido, para mim, a improvisação é como a fala. A gente, quando fala, agora, essa nossa conversa ela é improvisada. Totalmente. A gente não programou nada disso. Então, é um jazz total. Total. Para mim, isso daqui é uma improvisação rápida. Entende? Mas o que eu estou falando, o que você está falando, o que eu te respondo, o que você me responde, que a gente complementa, vem da nossa história. Vem daquilo que a gente tem registrado na nossa experiência de vida. Improvisar em música é isso, é basicamente isso. A gente ter experiência, a gente ter registro, a gente ter ferramenta e a gente ter vocabulário. E isso vem com o tempo. A gente aprende a falar melhor na medida em que a gente vai sendo exposto a situações em que a gente tem que falar. A gente aprende a dialogar melhor na medida em que isso vai sendo requisitado da gente. E a música não é diferente. Existem estudos assim, inúmeros que relacionam a linguagem musical com a linguagem oral. A grande diferença, e que todos apontam, é o sentido da mensagem. A nossa fala tem um sentido preciso. Eu quero comunicar isso. A nossa música tem um sentido aberto, que se completa no entendimento do outro, que está ali do outro lado, que está ouvindo. Essa é a compreensão, esse é o significado em música. E aí é a grande diferença da linguagem musical e a linguagem oral. A linguagem oral, sim, ela objetiva comunicar alguma coisa específica. E a linguagem musical é uma comunicação aberta. Nossa querida e eterna coordenadora Aida Machado. Ei, Aida. Tanto é, gente, que no dia de hoje seria a nossa querida Aida, mas nós mudamos as ordens aí, né? E então logo nós teremos a nossa convidada, a professora Aida Machado. É fundamental abrir os horizontes da escuta. É fundamental abrir os... Né? Manuela Bonina, nossa querida Manu, que é professora de violino aqui. Existem tratados para bateria ou percussão? Eu acho que existem muitos métodos. Eu não diria que são exatamente tratados no senso mais formal do que são os tratados. A gente tem muitos métodos. E os métodos de bateria remetem aí ao início dos anos 50, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, isso veio um pouco depois. Início dos anos 60, finalzinho dos anos 50, a gente já começa a ter alguns métodos de bateria. E de uns anos mais recentes para cá, a gente tem agora sim pesquisas acadêmicas, pesquisas de caráter acadêmico, pesquisas de caráter mais científico, que é diferente de um método. Um método é uma ferramenta, é uma forma de instruir alguém a tocar um instrumento. Ele não necessariamente envolve uma reflexão conceitual, uma reflexão teórica. E um estudo acadêmico, um estudo científico, envolve necessariamente a reflexão teórica. Essa é uma grande diferença. Mas tratados de bateria e percussão não são comuns como são em outros instrumentos, né? Os tratados de harmonia, os tratados de piano, de outros instrumentos mais antigos, né? A bateria é um instrumento jovem, Edson. A bateria é um instrumento que tem aí pouco mais de 100 anos. Eu estou agora, nesse momento, escrevendo um artigo que eu vou mandar para uma revista no segundo semestre, e eu estava, essas últimas semanas, lendo coisas sobre história da bateria. A bateria chegou no Brasil há exatos 100 anos, no finalzinho da década de 10, 1918, 17, e os primeiros registros são de 1920, nós estamos em 2020, são 100 anos.
Na verdade, que a bateria ela é a junção da percussão, né? Da percussão auxiliar da orquestra, né? Sim, E, sim. nossa, como eu já vi o Zitão fazendo a performance dele como grande percussionista, então você vê praticamente a bateria sendo desmembradas, né? Em tons e N coisas mais. Sim. Então, eu acho que fizeram aí um composê, né? Juntaram toda a percussão auxiliar e foram formando esse instrumento fantástico chamado bateria. Everton, obrigado pelo carinho, dois mestres. Obrigado. Vocês que estão nos ouvindo, é que merece todo o nosso respeito, porque eu fico feliz, eu acredito que o professor Guilherme também, de termos vocês, tirando o tempo de vocês para um bate-papo conosco aqui. Espero que vocês estejam gostando da nossa live, né? Bom, nós temos aí pouco tempo, nós temos aí na casa de 20 minutos. O Nicolas tem faixa etária para aprender bateria, né? O Nicolas, mais uma vez aí, perguntando se tem uma faixa etária para aprender bateria, né? Eu acho que não, assim, a faixa etária, ela vai, ela diz muito sobre a sua disposição naquele momento para aprender. Então, você pode ter uma criança muito jovem, muito nova, com uma disposição fenomenal. E isso é o que põe ela no mundo do instrumento. E você pode ter um jovem, um adolescente ou um adulto que não tem a mesma disposição e vira um embate, a coisa não anda, a coisa não sai do lugar. Então, eu acho que mais do que a questão da faixa etária, é a disposição da pessoa para aprender, o interesse, a disposição da pessoa naquele momento para se envolver com o instrumento. Obviamente, as faixas etárias mudam a perspectiva do educador. Quem ensina diferente para uma criança de Sim. 6, de 7, de 8 anos e um jovem de 17, 18, 19 anos. Essa é a grande diferença que eu vejo na questão da faixa etária. É a perspectiva do educador e menos na perspectiva de quem está aprendendo. Ô Gui, bom, essa porta sua é mágica, viu? Depois que você abriu a porta, ficou maravilhoso. Mas olha aqui, ó. Deixa eu te Olha. mostrar uma coisa. Olha aqui, ó. Olha a largura da minha porta. Então, é do estúdio. Por isso. Uma porta dupla. É uma porta dupla. Por isso, é por causa do estúdio, né? O Gui, nós temos ainda. Eu queria que você fizesse, a pedido de todo mundo, depois fizesse uma performance, né, na sua bateria aí, ou na percussão. Mas eu tenho ainda duas perguntas que, antes de você fazer. Olha, como passa rápido o bate-papo, né? Gostoso, né? É uma prosa que lá no interior a gente fala que essa prosa ela passa pro resto da noite, né, a gente proseando. Oxente. Isso. Aqui, a Elaine Saldanha, ela faz uma pergunta que eu acho que eu já ouvi essa pergunta, Elaine, com todo respeito, de trocentos mil pessoas que já me perguntaram a mesma coisa. A relação do violão com a bateria é algo fácil? Ou os instrumentos, tem algum instrumento fácil, né? Responda para ela, por favor, professor Guilherme. Olha, eu diria que a relação é menos indicada pelo instrumento e mais pelo instrumentista. Então, a relação é mais fácil ou mais difícil em função de quem toca e menos do instrumento que se toca. Eu acho que a gente pode criar relações fantásticas com qualquer instrumento. Porque a relação de um instrumento com o outro, basicamente, é uma relação de diálogo, de conversa. Sim. É isso que a gente está fazendo. Então, e isso depende do ser humano por trás do instrumento. E mesmo Elaine, do instrumento. E eu diria para a Elaine o seguinte, um instrumento musical é um grande amigo. Sim. Então, quanto mais você se entrega a ele, mais apaixonante fica essa amizade entre você e o seu instrumento, tá? Edson, deixa eu só complementar uma coisa. Você lembra daquele documentário do Nelson Freire, aquele pianista, o Nelson Freire? Sim. Tem uma cena no documentário em que ele está experimentando o piano, os pianos que disponibilizaram para ele fazer um concerto. E ele toca um, não se acerta, toca o outro, não se acerta, não se... Acho que ele toca uns 3 pianos até encontrar um que é o piano que ele vai usar para fazer o concerto. É isso. É a sua relação com o seu instrumento. Às vezes isso é difícil, né? E vou falar outra coisa então, já que você fez uma relação. Experiências da vida. Em 2002 eu estava em Iguape, reestruturando a escola Paulo Massa e a banda Aquilino Jarbas de Carvalho. E o Bocato,
ele estava comigo no mesmo hotel lá, que ele estava tendo um evento. E numa masterclass que houve, o menino pegou e falou, você toca muito bem, porque esse instrumento seu é fantástico. Se eu tivesse um instrumento desse... Aí ele falou, qual é o seu instrumento que você está aí? Eu falei, é um instrumento, não vou falar a marca, né? É um instrumento X. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você me empresta o seu instrumento que você fica com o meu, e amanhã aqui a gente se encontra, que era tudo, era uma masterclass de pessoas cadastradas ali, tal, tal. E aí ele falou, à noite você vai me encontrar no bar, tal, 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 você é meu convidado. E eu fui também, tal. E o bocato, o trombone do moleque, chegou a ferver tocando na mão dele. Aí o menino pegou, depois ele falou assim, tá o seu trombone? Aí ele falou, filho, nunca é o instrumento, mas sempre aquele que está atrás do bocal. É o instrumentista. Então, vamos tocar, vamos fazer música, vamos fazer... E aí a sala toda dava risada, ficou quieto. Falou, professor, não me fala mais de trombone. Perdi até a graça. Vamos lá, nós temos 10 minutos. A Débora, temos muita sorte de ter um professor com o Guilherme, com uma bagagem muito grande. O Guilherme é fantástico. Everton, do ponto de vista de vocês, o que pensam de como será o mundo acadêmico depois da pandemia? Depois da pandemia. Vamos lá. Depois da pandemia, acho que muita coisa vai mudar. Não só o mundo acadêmico, a vida em geral vai mudar bastante, né? Eu acho até que a academia deve mudar menos, porque a academia tem um pouco esse lugar mais fechado, que é um lugar de introspecção, que é um lugar onde as pessoas vão ler, vão estudar e vão trabalhar muito isoladamente. Isso foi uma coisa que eu não comentei quando eu estava falando sobre as pesquisas, mas fazer pesquisa é uma atividade muito solitária, muito solitária. Estudar instrumento é uma coisa muito solitária, sabe? E essa eu acho que é talvez uma das grandes dificuldades no momento da gente ter alunos que se entregam como a gente via há 15, 20, 30 anos atrás. Porque é uma atividade muito solitária e hoje em dia a gente tem dificuldade de permanecer não estar em contato com outras pessoas, né? A gente está o tempo todo olhando para uma tela, olhando para um computador, encontrando gente. Enfim, eu acho que talvez, nesse sentido, esse isolamento todo ajude a gente a se reconectar um pouco com esse lugar mais solitário do estudo, da pesquisa, do conhecimento, do autoconhecimento. Aprender música é se conhecer, Edson. Aprender um instrumento é aprender a se conhecer. Gui, querido, nós temos um tempo aí quase se esgotando, porque o Insta ele corta, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, do fundo do meu coração. Você sabe o quanto, mas eu não me canso de reforçar o quanto vocês, como amigos, eu lhe quero muito bem. E essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigado pelo carinho, por ter aceito essa live. A próxima live, vou repetir aqui, sexta-feira próxima. Enquanto, se você quiser, preparando a bateria... Olá, chegou aí o herdeiro, lindo, Deus te abençoe. Então, muito bem, a próxima live nossa será sexta-feira, às 19 horas, e a nossa convidada é a Sônia Almeida, uma amiga fantástica, formou grandes bailarinos em Taboão da Serra. Ela dá um marco histórico no início da escola de bailado no município de Taboão da Serra, e colocou aí grandes bailarinas que saíram fora de Taboão e ganharam o mundo, tá? Gui, está saindo aí o sinal, não sei se nós vamos conseguir. Enquanto isso, eu quero dizer a vocês que nós estamos com uma campanha muito importante, que é a vaquinha.com, né, está nas nossas redes sociais, que é importante, é uma ajuda que nós precisamos para manter essa escola, que passa por desafios diários, principalmente com a questão do aluguel dessa instituição. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa live. O professor Guilherme vai encerrar aí para a gente com uma performance. Gui, muito obrigado. Deus te abençoe e valeu, queridão. Até a próxima, queridos. Sexta-feira, às 19 horas, a nossa entrevista com Sônia Almeida na próxima live. Um grande beijo a todos, fiquem na paz. Um lindo final de semana. Valeu, Gui. Valeu. Que pena, está travando. Num momento como esse, acredito que ele tenha fechado a porta
Mas, enfim, perdemos aí. Olha, vocês que estão ainda me ouvindo e cortou o sinal, procure entrar no Instagram dele, Guilherme Marques. Ele tem muitas aulas, né? Muitas coisas interessantes. É só vocês entrarem. Entendi. Que pena, pessoal. Ele fechou a porta do estúdio, então provavelmente o sinal ficou ruim. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e um lindo final de semana para todos. Valeu, Gui! Deu uma travadinha, mas Valeu. acho que deu para no final, né?